Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Anissérie. E hoje eu vou trazer para vocês La Madrasta, uma produção da Fábrica de Sonhos de 2022, que é uma adaptação da versão da Madrasta de 2005, protagonizada por Araceli Arámbula e André Palacios. Vamos ver como é que foi essa novela? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Então começa, mostrando o casal Márcia e Estevão, os dois com 2 filhos pequenos, e os dois planejando uma viagem. E a Márcia não querendo ir, porque ela não gosta de se afastar dos filhos, que vai todo mundo para a Espanha viagem, a trabalho. Só que aí todo mundo vai levar suas esposas. Então vai, a Márcia, o Estevão, as suas 2 irmãs, que é a Lucrécia e a Inês, o Nicolás e a Rebeca, a Emília, o Donato, o Bruno e a Florência e o Santino, que é um senhor. Então ali vai todo mundo, e você nota que ninguém gosta da Márcia, Todo mundo olha pra cara da Márcia de cara feia. Gosta depois que esse Nicolás, ele tá assim meio nervoso, porque ele tá vendo coisas lá no computador que ele queria falar com o Estevão, mas ele não consegue, porque tanto esse Donato como esse Bruno impedem. Então ele fica preocupado, porque ele achou coisas irregulares. Só que aí, rola um ciúminho entre o Estevão por causa da Márcia, porque deram um vestido pra ela colocar, então ela ficou sensual demais. Aí a Márcia vai mais cedo pro quarto, e nisso a Márcia, quando vai pro seu quarto, ela recebe uma mensagem desse Nicolás pra ir até o quarto dele, porque ele precisa falar com ela com urgência. Então a Márcia já está de pijama, põe um roupão e sai correndo. E nisso que ela tá no corredor, ela escuta um tiro. E assim mesmo ela vai correndo pro quarto desse Nicolás. Chega lá, ele tá deitado, com um tiro. Aí ela vai, fica ali do lado dele, daqui a pouco vem uma pessoa dar um negócio na cabeça dela, ela cai, daqui a pouco dá um outro tiro, E ele tá assim, como se estivesse no colo dela, e aí aparece os seguranças do hotel. Então, como a Márcia está com a mão, no revólver, tudo ali, dá o indício que foi ela que matou o Nicolás. Então, a Márcia vai presa. Aí passa um tempinho e vai mostrar o julgamento. E todos os amigos do Estevão condenam praticamente a Márcia. Diz que a Márcia tinha um caso com o Nicolás. Então esse Estevão acaba ficando com ciúmes. E a Márcia acaba sendo condenada a 35 anos pela morte. Ela fica a 35 anos e o Estevão abandona ela, pede o divórcio, porque ele fica enciumado, e ainda duvida da paternidade da filha, da Lúcia. Porque acha que essa Lúcia pode ser filha desse Nicolás. Que além dele achar que a mulher é uma assassina, que a Márcia é uma assassina, ainda acha que ela é infiel. E esses amigos fazem um juramento para não contar para ninguém o que aconteceu ali. Então, mostra, chegando a Lucrécia, a Inês e o Estevão em casa. O que faz a Lucrécia? Arruma um quadro e coloca ali na parede e diz pro Estevão, olha, tá aqui, você vai dizer pros seus filhos que essa aqui é a mãe deles, que ela morreu, sofreu um acidente e morreu. Pra você não ter que dizer que ela é uma assassina. E o Estevão concorda. Aí passa-se 20 anos na novela. E mostra, a Márcia na cadeia, ela tem um advogado, esse advogado é o Inhaque, ele consegue reduzir, a pena dela, ela sai. Ela também se forma em advogada, ela recebe um dinheiro dele porque ela ajudou ele a fazer alguns trabalhos, E quando ela sai dali, ela vai logo investigar, ela vai com ele nesse hotel para investigar. Então, depois ela vai para a cidade do México, vai com esse advogado, com esse Inhaque. Chegando lá, ela vai falar com o padre. Aí ela fala pro padre que quer ver o filho, o padre fica todo emocionado de ver ela. Aí ele fala, infelizmente você não pode abraçar seus filhos, porque seus filhos acham que você morreu. O seu marido disse que você morreu, e eles veneram um quadro. Então ela fica desesperada, chora. Aí a Márcia se transforma, ela faz uma transformação, fica bonita, porque ela estava horrorosa, ela estava na cadeia, Então ela faz uma transformação, e aí, o que ela faz? Manda um convite para cada um deles. Para Emília, para o Donato, para a Lucrécia, para a Inês, para o Estevão, para o Bruno e para a Florência, esse Santino. E vai todo mundo, para um jantar. Aí quem aparece? A Márcia, toda bonita. Aí fica todo mundo revoltado, aí ela acusa cada um, diz que foi um deles que matou e começa a discutir, aí vai todo mundo embora e todo mundo fica desesperado com a presença dela. E a Márcia acaba se transformando em Marisa, ela tem que arrumar um outro nome. Então, ela como Marisa, ela acaba conhecendo os filhos, o Hugo e a Lúcia na igreja. E o Rafael, tem um outro filho. Aí ela fica pensando, como é que tem um outro filho? E só que esse Rafael é muito educado, é muito bonzinho. E ele é filho do Estevão. Então mostra ela tentando se aproximar, só que aí ela vai falar com o Estevão não quer saber dela, porque ela foi infiel, que ela além de ser infiel é uma assassina,
que ela não tem direito, que ele não vai desmentir o que ele falou, aquela enrolação tremenda. Aí o que vai acontecer? Essa Márcia vai encontrar um amigo deles em comum, um tal de Gaspar. Ele investe na empresa desse Estevão. Então, ela conta tudo para ele. Ele acredita na inocência dela. Então, o que ele faz? Ele assina um contrato lá na firma do Estevão, mas com uma condição, que ele arrume uma pessoa para assessorar lá. Aí o Estevão concorda. Só que quem é essa pessoa? É a Márcia, que agora é Marisa. Então, ela vai lá e assume o lugar. Vai lá trabalhar na empresa. Fica todo mundo revoltado. Aí tem a maior confusão. E aí o Omar, né, que é o filho desse Nicolás, que morreu, a mãe dele depois, com o tempo, também morreu, essa Rebeca, e ele acaba se apaixonando pela Marisa, né, que é a Márcia. Então, ela não dá bola pra ele, ela fala que não, que ele pode ser filho dela, que não sei o quê, e ela vai se aproximando do Estevão, só que o Estevão tem uma noiva, uma tal de Paula, e os filhos também não querem que ele case com essa Paula. Só que essa Paula é meio interesseira. Ela é sobrinha dessa Emília. Ele quer que ela case, vai ficar com uma parte da empresa. Porque esses amigos do Estevão sempre tiveram inveja dele, do que ele tem. E essa Márcia vai lutando, ela vai tentando ver provas, ela vai tentando, junto com esse advogado, ver o que acontece, até que chega uma hora, ela entra lá na casa do Estevão para contar pros filhos que ela é a mãe. Aí quando ela vai contar, eles não deixam. Aí ela fala assim, porque eu vim contar que eu vou casar com o pai de vocês. Aí o Estevão tem que concordar, né, que vai casar com a Márcia. E aí os dois se dão um beijo, aí fica todo mundo parado, os filhos não aceitam, reclamam, mas aí o Estevão diz que eles vão ter que aceitar. A Marisa é clara, se você não falar, se você não casar comigo, eu vou contar pros meus filhos. Aí ele é obrigado a casar, ele fala que ele ama a Paula e que eles não vão ter nada. Ela, tudo bem, você não precisa ter nada comigo. Eu quero apenas ficar próximo dos meus filhos e provar a minha inocência. Então ali ela vai tentando provar a inocência dela. Só que essa Lucrécia é má, ela é implicante. Aí vai tendo várias coisas, esse advogado também se apaixona por ela, eles vão fazendo investigação. Aí quando você vai vendo, essa Florência, na realidade, ela tem raiva da Márcia, porque ela era apaixonada pelo Estevão. Ela sempre quis o Estevão, só que não conseguiu. Esse Santino, ele era apaixonado pela Márcia. Ele roubou o celular do Nicolás para ele mandar mensagem, porque ele queria que o Estevão visse a Márcia no quarto do Nicolás para ele depois consolar a Márcia. Só que ele não imaginou que tivesse isso. Só que aí esse Santino, com o tempo, ele tem câncer, ele vai acabar morrendo. E em segredo de confissão, ele conta pro padre lá algumas coisas que a gente não vai saber o que é. Aí ele só fala que foi ele que mandou a mensagem. Depois a gente vai com o tempo descobrir que essa Emília tinha um caso com o Nicolás. Por isso que a esposa dele, a Rebeca, disse que ele era infiel. Porque eles estavam trocando mensagens. Porque ela estava grávida desse Nicolás. Por isso que ela tem raiva da Márcia, porque ela perdeu o bebê. Por causa da história que teve do assassinato. E depois, né, ela vai tentar de novo engravidar. Só que aí tem que fazer inseminação artificial. E aí eles têm uma casa lá, uma casa de negócio de show, uma produtora, esse Donato, o Bruno e o Estevão, só que eles fazem coisas ilegais. Ele pega as meninas, né, pra dançar, só que não é só pra isso. Eles aliciam elas, fazem outras coisas. E teve uma tal de Betina que descobriu. Porque esse Donato tentou ela disse que ia casar com ela, só que depois ela descobriu tudo. E as coisas foram piorando. Por quê? Acaba que depois essa Florência vai cada vez ficando pior, mais obcecada, ela vai tramando um monte de coisa pra fazer, e essa Lucrécia infernizando o juízo. Só que esse menino, esse Rafael, ele acha que ele é filho do Estevão. Só que nós vamos depois ver que essa Inês fala pra Márcia que ele, esse Rafael, é filho dela. Que ela teve um caso com um homem e ela pediu pro Estevão adotar porque ela não podia ser mãe solteira. Só que ela não disse quem era a pessoa. Só que depois você vê essa Inês se envolvendo com esse Bruno. Aí você vê essa Emília fazendo inseminação artificial, que vai ser essa tal de Betina que vai dar o óvulo que ela não pode mais ser mãe. Aí você vai ver todas as trambicagens que eles fazem. Aí depois essa Márcia vai ser sequestrada, vai ser jogada lá num buraco. Aí você vai ver que ninguém acha ela, só que aí vão mapear pelo celular, né? Aí vai, ela consegue sair de um buraco lá pela corda, aí consegue se arrastando, consegue sair. Aí,
Quem salva ela, quem acha ela na estrada é o Estevão e leva ela para casa. Aí descobre que ela tem uma doença, que não é nada demais, é que faz ela ter uma aceleração no coração e ela ter desmaios. Então ela não pode se aborrecer. Mas como é que ela não vai se aborrecer diante de tanta confusão? E o Estevão e ela, às vezes, tentam se aproximar, ela tenta seduzir o Estevão e tudo, mas vai aquela coisa. Ele pensa que ela traiu ele e ela fica com raiva porque ele abandonou ela durante 20 anos na cadeia, que ele não acreditou nela, que não era ela que matou. Então vai essa irmã dele, a Lucrécia, e faz um teste de DNA falso para dizer que a Lúcia não é filha dele, que a Lúcia é filha do Nicolás, porque ela pega a escova lá da outra de cabelo, pega um fio de cabelo do Omar, né, e faz, e coloca, e falsifica, paga lá e mostra. Aí, quer dizer, o Estevão fica mais revoltado ainda. Aí vai ter mais confusão. O Omar vai acabar descobrindo que ele também foi enganado, que o pai dele não morreu de infarto, que o pai dele morreu assassinado. Então ele vai querer descobrir quem matou o pai dele. Então ele vai procurar, ele vai descobrir que foi a Márcia, que é a Marisa. Então ele vai ficar revoltado, vai falar com ela vai contar tudo pra ele e os dois vão se ajudar. E depois, esse menino, esse Rafael, ele vai acabar se envolvendo com uma menina que o padre tá ajudando, porque a Márcia estava fazendo uma investigação e mataram o pai dela, pra não falar, né, sobre o que ele fez. Então, a Márcia pegou e levou ela pra igreja. E feito um orfanato no final da igreja, né, que ele cuida de crianças. Só que ela acabou se envolvendo com o Rafael. Então, o que faz a Lucrécia? Da parte, estão chegando lá, vão querer levar a garota para um orfanato. O que ela faz? Ela foge. Aí esse Rafael vai atrás dela, desesperado. Aí o que acontece? Como esse Rafael, ele tem esclerose múltipla, ele tem um problema sério de saúde, ele faz muito esforço e ele acaba passando mal, tem um desmaio, vai parar no hospital, fica entre a vida e a morte e acaba morrendo. Foi até muito triste a cena, porque ele de todos, ele era o mais bonzinho, o mais centrado, o mais legal. Aí quando tá lá no enterro, aí a Inês, né, conta que ela fica revoltada, porque no caso, a morte do Rafael foi por causa da Lucrécia. Então a Inês conta que a Lucrécia que é a mãe do Rafael. E teve um caso também com o Bruno, só que ela ficou grávida. E o Bruno disse que não sabia que ela estava grávida. E o que a Lucrécia fez? Pegou e deu a criança pro orfanato. Foi lá a Inês, pegou a criança, falou pro Estevão que o filho era dela, e o Estevão adotou, e ninguém sabia. Que eles não eram irmãos. Aí, o que vai acontecer? Essa Lucrécia vai começar a colocar remédios no café para acelerar o coração, para fazer mal, como se fosse um veneno, para fazer mal a Márcia. E ela vai começar passando mal. Só que aí elas vão começar a descobrir. Aí a Márcia vai falar pro Estevão, por que você não faz o outro teste de DNA? Quem garante que a sua irmã tá falando a verdade? Aí o Estevão fez um outro teste de DNA e comprovou que ele é o pai da Lúcia. Então o Estevão manda, né, a Lucrécia embora, dá uma confusão, eles continuam, ele pede desculpas pra Márcia. Depois o que faz a Lucrécia? Também conta pros filhos, né, que Estevão mentiu pra eles, né, ele vai tirar satisfação do pai, né, do Estevão e da Márcia. Aí eles contam, né, falam que a Lucrécia contou que ela é que é a mãe dele e que o pai mentiu esse tempo todo. Então eles tiram satisfação, dá uma confusão, vão morar em outro lugar, dá um tumulto tremendo. E aí vão continuar as investigações. Aí eles vão armar um negócio lá na igreja, né, pra ver se consegue pegar os responsáveis. Aí vai lá uma pessoa encapuzada e tá lá com um revólver dentro da igreja. Aí o que faz a Márcia? Sai correndo e vai lá fora. Aí, na hora que ele ia dar um tiro na Márcia, vai o Estevão, se coloca na frente e toma um tiro. Aí o Estevão vai pro hospital, né, tá aquela confusão. Aí quando o pai toma um tiro, né, eles vão correndo, pedem desculpas. Aí depois vai descobrir, a polícia vai atrás, né, de quem deu um tiro. E chegam num local. Só que essa pessoa que deu um tiro é um homem, tá falando com outro homem. Aí esse outro homem pega e dá um tiro. Aí a polícia vai e começa a tirar. Só que no local tem coisas inflamáveis, né? E aí pega fogo. E a pessoa mais fortezinha, que parece ser o Donato, né? Você só vai ver depois, pega fogo. Aí vão lá com o extintor de incêndio, apaga o incêndio e leva lá o homem torrado no hospital. Aí mostra, né, que o Bruno vai até o hospital e fala pro Estevão, ele não pode mais guardar esse segredo, porque ele e o Donato fizeram um desfalque na firma, na empresa do Estevão, e esse Nicolás descobriu. Então, para eles encobrirem, ele foi lá, esse Bruno, né, foi no quarto, deu um tiro nesse Nicolás, e depois a Márcia apareceu, aí foi lá o Donato, né, deu uma coronhada nela, deu outro tiro nele, armou aquela cena toda, fez aquilo tudo. E quem raptou a Márcia
foi o Donato. O Bruno vai ser preso, né? Esse Donato tá lá todo queimado, depois ele vai ser preso também. Quando ele vai pra cadeia, ele apanha dos presos, né? Porque como eles são acusados, tanto o Bruno quanto esse Donato, por aliciamento, né? Das jovens, né? Que eles tinham da empresa, que depois foi descoberto que foram eles mesmos que fizeram, né? Aí os presos ainda batem nele. E depois, a Florência, né? Antes ela tinha sido presa. Ela foi acusada de ter dado uma arma pra Paula, né? Pra atirar na Márcia. Então, ela foi presa. E ninguém defendeu ela, ninguém ajudou. E depois também, né? Essa Inês vai verificar das coisas, né? Da irmã dela, a Lucrécia, e acha o negócio do remédio. E vai perguntar pro médico o que é aquilo. Aí o médico vai descobrir que aqueles remédios, né, estavam envenenando a Márcia. Quem estava dando era a Lucrécia. E que a Lucrécia pagou para um homem lá no laboratório para falsificar o teste de DNA. Então a Lucrécia é presa, né, por tentar matar a Márcia e por fraude, né, por pagar uma pessoa para fraudar um teste. Então vai todo mundo para cadeia. Praticamente nos últimos capítulos, né, essa Emília, ela vai dar à luz, porque ela fez uma inseminação artificial. Então ela morre de parto. Então eles chamam essa Betina, porque ela doou os óvulos, e pergunta para ela se ela quer ficar com a criança. E a Betina fica com a criança e vai cuidar da criança. E aí depois, né, todo mundo faz as pazes, né, os seus filhos, o Hugo e a Lúcia, fazem as pazes com a mãe. Então termina, né, no último capítulo, o Estevão e a Márcia renovando os votos do casamento. Aí termina a novela. Assim, eu gostei da novela. No início eu achei muito parada, porque a novela contou muito, né? Primeiro o que aconteceu, a história que aconteceu, aí demora a Márcia pesquisando lá o que aconteceu, aquela confusão, depois o advogado, junto com o Estevão, fica brigando, aquela mulher que ficou atrás do Estevão, todo mundo com raiva da Márcia, a confusão tremenda. Mas aí depois ela, né, vai tomando um rumo. Aí você fica pensando, quem foi que matou? Você pensa logo na Lucrécia, porque ela odeia. Mas não, essa Lucrécia deve ser maluca. Porque ela querer se desfazer do próprio filho, ela só pode ser maluca, né? Foi uma grande audiência lá no México. E aí? Quem já assistiu essa novela? La Madrasta 2022. Deixa nos comentários se você gostou dessa novela. Deixa seu like, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Ative o sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. E obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!